Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, caros telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte, ouvintes da Rádio FM Assembleia, quero cumprimentá-los e dizer: os Jogos Olímpicos foram criados pelos gregos por volta do ano de 2500 a.C., como homenagem a Zeus, o maior dos deuses, segundo a mitologia grega. Gregos de várias cidades se uniam no santuário de Olímpia, por isso que surgiu o termo Olimpíadas, para disputar as competições esportivas. O evento era tão importante que eram até selados acordos de cessar-fogo e tréguas entre cidades inimigas antes da realização dos Jogos. Podiam participar das competições apenas os cidadãos livres, disputando provas de atletismo, luta, boxe, corrida de cavalo e pentatlo. Os vencedores eram cingidos por uma coroa trançada por folhas de louro, único prêmio e símbolo maior da vitória. O primeiro vencedor foi o atleta Corebus. Os Jogos Olímpicos uniram os gregos até o ano 394 d.C., quando o imperador Teodósio II, convertido ao cristianismo, proibiu todas as festas pagãs, inclusive os Jogos Olímpicos. Após mais de 1500 anos adormecidos, os Jogos foram ressuscitados por iniciativa do francês Pierre de Frédéric, o famoso Barão de Coubertin, baseado na afirmação de que os Jogos são uma fonte de inspiração para o aperfeiçoamento do ser humano. O francês propôs que, em 23 de junho de 1894, ocorresse a criação de uma competição internacional entre atletas amadores. Na primeira edição dos Jogos Olímpicos, na Idade Moderna, participaram 285 atletas de 13 países. Senhoras e senhores deputados, as Olimpíadas mexem com o mundo inteiro. No Brasil, participarão da competição 10.500 atletas em 42 modalidades, vindos de 206 países. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, estarão em disputa 918 medalhas. A delegação do Brasil nestes Jogos será a maior de todos os tempos. Importante ressaltar que um dos maiores símbolos da competição na era moderna é a chama olímpica, que, por sinal, vai passar pelo Ceará. Daqui a pouco, destacarei os municípios cearenses que terão a satisfação de receber a tocha, símbolo da disposição e da aguerrida competitividade de cada atleta. A chama olímpica faz parte de um ritual realizado desde a Grécia Antiga. O fogo sempre teve caráter sagrado para os gregos. Para eles, a história humana começa a partir da desobediência do titã Prometeu, que contrariou a ordem de Zeus, o Deus Supremo, e roubou os fogos dos deuses para dar aos homens, junto com as ciências e as artes. O fogo permanecia aceso nos altares de seus principais templos, como o Templo de Hera, que recebia as competições dos Jogos Olímpicos na Antiguidade. No passado, raios solares acendiam uma chama em uma pira de Olímpia, cidade que fica a 300 quilômetros de Atenas, capital da Grécia. A técnica utilizada pelas sacerdotisas do templo para acender o chamado fogo puro requeria o uso da cháquia, uma espécie de espelho côncavo que converge a luz do sol em um só lugar. O rito simbolizava, então, a devolução do elemento divino ao Deus mais poderoso para os gregos. Depois de acesa na cidade de Olímpia, na Grécia, e viajar pelo país berço dos Jogos Olímpicos e pela Suíça, onde está a sede do Comitê Olímpico Internacional, a chama olímpica desembarcou no Brasil. Antes, o símbolo viajou pela Grécia por 6 dias, num percurso de mais de 2.000 quilômetros, sendo levado por 450 pessoas, entre elas um refugiado sírio asilado na Grécia. O último local do percurso grego da tocha foi no antigo estádio Panatinaico, sede da primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896. O trajeto serve para anunciar que os Jogos estão chegando. A chama olímpica chegou no nosso país, na capital federal, em Brasília, no último dia 3 de maio. E antes de chegar no dia 4 de agosto, no Rio de Janeiro, sede principal dos Jogos, a pira vai passar por 329 cidades, durante 94 dias. São 36.000 quilômetros, passando pelas 5 regiões brasileiras. São 20.000 quilômetros de viagem por terra, além de 10.000 milhas aéreas. Foram selecionados 12.000 condutores, entre ídolos do esporte e cidadãos com histórias de vida ligadas aos valores olímpicos. Além de Brasília, a tocha já passou pelo estado de Goiás,
Minas Gerais, pelos municípios carioca de Itaperuna e Bom Jesus, de Itabopuana, pelo Espírito Santo e pela Bahia até Petrolina, em Pernambuco. A tocha já esteve em Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte, para delírio e aplauso do povo brasileiro. Hoje, senhor presidente, a taxa olímpica chega no Ceará, de Aracati e de Aquiraz, 2 municípios que já foram capital do estado do Ceará. Depois, o símbolo olímpico vai estar aqui entre nós, em Fortaleza. Amanhã, quarta-feira, será a vez de Caucaia, Itapajé, Irauçuba, Forquilha e Sobral recepcionarem o símbolo do fogo e da competição. Na quinta-feira, a tocha se despede do estado do Ceará, passando por Massapê, Granja, Camusim e Barroquinha. Em Camusim, particularmente, a prefeita Mônica Aguiar e a população programam uma bela festa. A pira olímpica vai passar por Camusim por volta do meio-dia da quinta-feira, certamente sob o aplauso e a emoção de todos, onde, inclusive, será erigido um monumento em atenção a esse importante fato histórico para todos nós. Depois de Barroquinha, a tocha olímpica segue para Parnaíba, no vizinho estado do Piauí. Vai até Tocantins, passando em seguida por vários estados do norte e do centro-oeste e sudeste brasileiro, chegando ao Rio de Janeiro, no dia 4 de agosto, onde no dia seguinte será aberta a grande festa. A tocha passará por megalópolis, como São Paulo, assim como também por metrópoles, como Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife e Porto Alegre. Mas a pira olímpica também passará por pequenos municípios. Orocó, em Pernambuco, e Barroquinha, no Ceará, ambos com população estimada em 15 mil habitantes, além de Matelândia, no Paraná, isto provando uma programação de visitas democrática. Então, temos a obrigação de participar deste grande momento. Aqui convoco todos os brasileiros, e em especial os cearenses, a serem corresponsáveis pelo sucesso das Olimpíadas no Brasil. Para finalizar, senhor presidente, digo apenas que nosso país está em festa e somos orgulho para a América do Sul, que pela primeira vez cedia competição tão importante para o incentivo e o aperfeiçoamento esportivo do mundo. Trago aqui, senhores e senhoras, essa informação, tendo em vista que o que nós assistimos hoje, em todos os cenários, é de crise, é de perseguição política, é de políticos malfadados, sem utilizarem adequadamente os recursos públicos, são categorias profissionais cada vez menos prestigiadas, e tudo isso, nesse momento em que se aproximam os Jogos Olímpicos, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, o Brasil vai estar na prateleira de demonstrarmos a todas as nações de todo o mundo essa forma de procurarmos aqui traduzir isso tudo em melhoramentos para a nossa população. Muitos deles podem pensar que qual será a consequência de um Jogos Olímpicos praticado aqui no nosso país. Mas, sem dúvida nenhuma, os digo que será para nós, o povo brasileiro, desportistas como somos por vocação natural, de termos aqui essa oportunidade de sediar os Jogos Olímpicos do Rio, agora, no próximo mês de agosto. Então, será fatidicamente de muita importância, tendo em vista, principalmente, que o Brasil procura estar como um dos países que tenha-se um destino turístico para ser melhor visitado. E, ao longo de todo esse percurso, será feita essa verdadeira aglomeração de pessoas dos mais diferentes setores para poderem presenciar essa formação daquilo que é os Jogos Olímpicos no Brasil, agora tendo como fator principal a viajar por todo o Brasil a tocha olímpica que irá acender o fogo na pira olímpica lá no Rio de Janeiro. Portanto, senhor presidente, deixo aqui, me congratulo com os municípios cearenses. Hoje mesmo irei assistir aqui em Fortaleza e durante a quinta-feira irei ao município de Granja, ao município de Camusim, para também presenciar a passagem da tocha olímpica. Mas quero aqui, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, dizer também e já fazer o convite para um dos momentos em que essa casa certamente sofreu bastante no ano passado. É que, em nome da família do nosso eterno deputado Wellington Landim, a missa pela passagem de um ano do seu falecimento será realizada na próxima quinta-feira, às 19 horas, lá no município de Brejo Santo.
Então, queria aqui, principalmente os deputados e deputadas que são filhos e filhas do Cariri, que certamente possam representar a casa, nessa que ainda é uma dolorosa e inesquecível saudade para todos nós que partilhamos com o deputado Wellington Landim aqui nesta casa durante o seu período de parlamentar, pelo homem público que foi, pela a pessoa de largo caráter que tem e que sua viúva, ex-deputada Gislaine Landim, seu filho Guilherme Landim, prefeito de Brejo Santo, nos ligaram e pediram que nós fizéssemos esse comunicado a esta casa para que senhores deputados e toda a sociedade cearense ficasse tomando conhecimento de que será realizada essa homenagem por um ano de falecimento do deputado Wellington Landim, na próxima quinta-feira, dia 9 de junho, às 19 horas, lá no município de Brejo Santo. Era isso, senhor presidente. Agradeço a oportunidade nos dada para comunicarmos aos cidadãos e cidadãs cearenses sobre esses assuntos.